Bom, pessoal, olá a todos. Eu fiz um vídeo anterior, né, falando que Deus pediu para Salomão fazer um templo, né, uma casa para ele. Que o foco daquele vídeo era se Deus habita ou não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas aí várias pessoas, né, mais de uma, acho que umas 3 ou 4, vieram comentar nos comentários. Ficou até redundante, né, comentar nos comentários. Ficou um pleonasmo, perdão. Mas várias pessoas vieram comentar que não pode ser Salomão ali no texto, porque eles entendem que ali é Jesus. Eles argumentam que não pode ser Salomão, porque a palavra ali diz que essa pessoa ia governar para sempre, ia reinar para sempre. Então eles falam, não pode ser Salomão. Apesar de eu já ter falado disso no canal, eu vou fazer um vídeo mais complexo aqui, onde eu vou analisar esses versículos aqui da profecia de Natã. Será que não se aplica mesmo a Salomão? Será que se aplica a Jesus? Bom, eu vou analisar trecho por trecho, tá? Mostrando também no hebraico. Ó, quando os teus dias forem completos e vier a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti. O que o texto está dizendo aqui, pessoal? Que seria logo depois da morte de Davi. Vamos analisar aqui primeiro esse trechinho aqui, ó, dormir com seus pais. Essa expressão dormir, shakab, é literalmente dormir, tá, no hebraico. Mas ela é utilizada como eufemismo para morte. Que nem, por exemplo, vocês podem ver aqui em Isaías 14:18. Ó. Todos os reis das nações, todos eles, dormem com honra, cada um na sua morada. O que Isaías está falando aqui? Que eles estão na sepultura. Eles estão dormindo com honra, ou seja, estão sepultados, mortos. Mais um exemplo aqui no livro de Jó, da mesma palavra. E por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó. Aqui é a mesma palavra, ou seja, shakab, eu vou dormir no pó. O que ele está dizendo? Eu vou morrer. E de madrugada me buscarás e não existirei mais. Então, o que o texto está dizendo aqui, pessoal, de Samuel? Está dizendo que essa profecia se cumprir logo após a morte de Davi, quando ele fosse dormir com os pais deles. Ó, quando os teus dias forem completos, ou seja, quando acabar o período de vida de Davi, ó, você completou os seus dias, pronto, acabou o seu período de vida. E vieres a dormir com os teus pais, que é morrer, então farei levantar quando? Depois de ti. Então basicamente é isso que o autor está dizendo ali de Samuel, não é de Jesus. Então essa profecia deveria ser concretizada logo após a morte de Davi, e não séculos posteriores em Jesus, não tem nada a ver, chega a ser até absurdo. É além do que está escrito, é distorcer o que está escrito. Aí ele fala assim, ó, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas. Vamos analisar essas duas palavrinhas aqui, ó, descendência e entranhas. A palavra descendência é zerá em hebraico, que significa semente, sêmen ou descendentes. Eu vou explicar primeiro aqui para vocês, antes de dar continuidade. A palavra semente também significa sêmen, por quê? Porque com uma semente você gera uma nova planta. Você pega aquela sementinha da planta, ela cai na terra, ela gera uma outra planta igual. Então, a palavra sêmen também vem do mesmo radical, de semente, porque do sêmen você gera um novo homem. Então é basicamente por isso. Então zerá significa isso. Que nem, por exemplo, aqui em Levítico 22:4. Ó. Ninguém da descendência de Arão, ou seja, zerá, da semente de Arão, que for leproso ou tiver fluxo, comerá das coisas santas, até que seja limpo. Como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver, ou aquele que sair sêmen da cópula. Ok, a mesma palavra, sêmen, zerá. Um outro exemplo, número 5:28. E se a mulher se não tiver se contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá, zerá, filhos, descendentes. Mesma palavra. Jesus não foi filho de Davi. Não, tem toda uma genealogia lá em Mateus que mostra que entre Jesus e Davi tem uma distância enorme. E não veio após a sua morte, quando Davi completou seus dias e foi dormir com seus pais. E segundo o Novo Testamento, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, não pela zerá de Davi, a semente de Davi. Não, segundo o próprio Novo Testamento dá a entender, os cristãos, que Jesus foi gerado miraculosamente pelo Espírito Santo, sem concepção sexual. Então, se só Maria que gerou Jesus, ainda que eles falam, mas Maria era da tribo de Judá, amadinho, não vou nem entrar nesse tópico aqui que não é o assunto do vídeo. Mas tudo bem, vamos supor que Maria fosse da tribo de Judá e que ela deu essa vamos dizer, paternidade judaica para Jesus. Tá, mas onde é que entra aqui a semente de Davi, o zerá? Porque mesmo assim, ele teria sido gerado por Maria e não pela semente de Davi, pelo zerá de Davi, pelo sêmen dele. Onde é que entra aqui na história? A não ser então que as pessoas desacreditem que ele é o nascimento virginal, mas eu estou tomando como base o que diz a Bíblia, como os cristãos entendem. O versículo diz que esse que construiria o templo sairia das entranhas de Davi, que nem nós vemos ali, das tuas entranhas. O termo entranhas em hebraico é meia, que significa barriga, um órgão interno do corpo. Por exemplo, a gente vê aqui em Gênesis 15:4.
Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, ou seja, algo que foi gerado pelo teu próprio corpo, como é o corpo que gera o sêmen, né? Então seria algo basicamente assim. Esse será o teu herdeiro. Jesus não nasceu das entranhas de Davi. E aí, como é que fica? Mesmo dentro do Novo Testamento, dá a entender que foi Maria que gerou ele através do milagre do Espírito Santo. Então como é que fica? Dá para aplicar a Jesus isso daqui? Não, pessoal, não tem como. Reinar para sempre. Agora vem a questão que comentaram aqui nos vídeos. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Tá vendo, amadinho? Não pode ser Salomão. Salomão não reinou para sempre, amadinho. Jesus não reinou em Israel, para começar. Não tem nenhum versículo que ateste que Jesus foi rei em Israel. Então já tem uma problemática aqui. Já Salomão, sim. Nós temos o livro de Reis, Crônicas, etc., que fala que Salomão foi um rei em Israel. Independente da história ali ser verídico ou não, ser floreado ou não, Salomão, nós temos uma atestação da Bíblia. E o termo ali para sempre, conforme nós já vimos nesse canal, é apenas um superlativo, até porque seria estúpido dizer que alguém ia governar para sempre, sendo que não tem como. O termo ali é Olam, significa longa duração, e não para sempre, como a gente tem em português. Que eu já falei em 500 vídeos aqui desse canal, a Bíblia não foi escrita em português. Por exemplo, vamos pegar então como essas pessoas que comentaram entendem que aqui Olam é para sempre mesmo, é literalmente para sempre. Isaías 47 tem 2 vezes esse termo, ó. Porém Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação. Então os judeus são eternamente salvos até antes de Cristo? Então para que teve a paixão, o sacrifício de Cristo lá na cruz? Isaías está dizendo aqui antes de Cristo que os judeus tinham uma salvação eterna. Então é para sempre? E aí, como é que fica então, pessoal? Por isso não sereis envergonhados, nem confundidos, em toda a eternidade. Então o profeta Isaías está dizendo que os judeus nunca seriam envergonhados e nem confundidos. E como explica inquisições, pogroms, holocausto e tudo isso que aconteceu com os judeus? Então o profeta Isaías mentiu? Não, pessoal, é porque aqui o termo Olam é só um longo período, não é para sempre. Então o autor ali de Samuel está dizendo que esse rei ia ter um longo período de reinado, não para sempre. E mesmo se a gente fosse tomar ali literal, como essas pessoas entendem, Salomão ele governou sim eternamente, segundo a Bíblia, porque ele governou até a sua morte. Não tem como alguém governar Israel depois de morto. Mas enquanto Salomão viveu, segundo a Bíblia, ele governou para sempre, até o fim da sua vida, apesar de seus erros. Ele não perdeu o reino. Então, mesmo se eu for tomar ali como literal, Salomão ele governou para sempre, enquanto ele viveu, é claro. Porque depois que morreu, não tem como a pessoa governar depois de morto. Então, se aplica sim a Salomão. Já Jesus, ao contrário, ele se recusou a reinar em Israel. Aqui, ó, João 6,15. Não fui eu que escrevi a Bíblia, tá, pessoal? Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, ó, eles queriam fazer de Jesus rei de Israel, vamos aclamar o Nazareno rei. Jesus tornou-se a retirar-se, ele sozinho para o monte. O próprio Jesus não quis. Então, como é que se aplica essa profecia a Jesus? Não tem como. Mais um ponto aqui, pecador. O personagem que construiria o templo poderia pecar. Aqui, ó. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir ou pecar, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Então como é que vai aplicar isso a Jesus, pessoal? Se segundo os cristãos, Jesus era um ser divino, uma segunda pessoa da Trindade, um Deus Filho, não é isso que eles entendem? Que Jesus seria o próprio Deus, uma manifestação de Deus, que Deus se esvaziou de si mesmo, que Deus não quis ser Deus, e assim por diante. Então tinha a possibilidade de um Deus Filho pecar, pessoal? Não, se ele é um Deus, como é que ele ia pecar, transgredir a própria lei que seria dele mesmo? Não teria como. Já Salomão teria como. Agora mais um ponto. O profeta mentiu, pessoal, porque o profeta disse assim, ó, no capítulo de Crônicas. Porém veio a minha palavra do Senhor dizendo, o profeta Natã falando para Davi, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer, então não é Jesus, Jesus não nasceu filho de Davi, né, como direto, né, filho biológico, será homem de repouso. Foi o que Salomão fez, ele teve um período de paz. Porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Vem cá, o nome de Jesus é Salomão, pessoal? Já atribuem a ele o nome de Emanuel, que também não tem nada a ver, né? Ele nunca foi chamado de Emanuel. Agora aqui está dizendo Salomão. E paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Salomão governou com paz e descanso. Ele edificará uma casa ao meu nome. Quem que ele está falando aqui? Jesus, pessoal? Não, aqui ó, Salomão. Salomão será o seu nome.
E ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. E confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. 1 Crônicas 28:6. Agora aqui é Salomão dizendo: E disse-me: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa. Aqui, ó, não está claro aqui na Bíblia, pessoal? Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Então, se alguém achar que, então, que ali é Jesus, vai ter que então distorcer tudo isso daqui da Bíblia. E mais um ponto: Salomão, mesmo tendo recebido sabedoria de Deus, né? É assim que está na Bíblia, que ele pediu sabedoria. Então, será que Salomão entendeu errado? Porque Salomão disse assim, ó: Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: Porquanto propuseste no teu coração edificar casa em meu nome, bem fizeste em propor no teu coração. Aqui, ó, o próprio Deus falou que ele fez bem em propor no teu coração, e tem a intenção de construir uma casa para ele habitar. Todavia tu não edificarás essa casa. Inclusive é que o termo edificar não é construir, tá? Edificar é uma coisa concreta. Daí que vem a palavra em português edificação, edifício, porque você pega bloco, pedra, cimento, etc, e você edifica uma obra, tá? Porém teu filho que sair dos teus lombos, aqui, ó, dos teus lombos, Jesus não saiu dos lombos de Davi, edificará esta casa em meu nome. Assim confirmou o Senhor a palavra que falou. Ou seja, a profecia já se cumpriu. Porque me levantei, que é o rei Salomão dizendo, no lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel. Aqui, ó. Ele se assentou no trono de Israel para reinar. Jesus não. Como tem falado o Senhor. E edifiquei uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Agora as perguntas finais para concluir aqui o vídeo. Jesus construiu algum templo no sentido de edificar? Inclusive eu escrevi errado aqui, né? Porque as pessoas veem que aquele argumento é que o templo é espiritual, não sei o quê, mas ali a palavra é edificar. Jesus edificou algum templo físico? Tem algum registro aí, pessoal? Porque Jerusalém está lá até hoje. Tem algum templo lá em Jerusalém que foi feito por Jesus? Nós temos até o muro lá do último templo, várias camadas lá, não sei o quê, do cotelo, né? O muro ocidental, mas de Jesus não. O texto está falando de templo espiritual ou de pessoas, pessoal? Tem como edificar algo espiritualmente? Eu acho que não. Então, tem todos esses equívocos aqui que as pessoas tomam e estão querendo usurpar uma profecia que a própria Bíblia diz que é para Salomão. E eu acho até engraçado, né, que depois as pessoas falam assim, vem aqui e me chamam de ateu nos comentários, fala que eu não aceito a palavra de Deus, mas quem não aceita a palavra de Deus são elas. Porque eu estou só lendo aqui o que está escrito, ó. Eu não escrevi a Bíblia. Qualquer um que tem uma Bíblia em casa pode ler aqui, ó. Ó, me levantei no lugar de Davi, meu pai, me assentei no trono de Israel e edifiquei uma casa do Senhor. Aqui, ó, não escrevi a Bíblia. Ó, teu filho Salomão, ele vai edificar a minha casa. Mas as pessoas que mais defendem a Bíblia e me chamam de ateu são as que menos aceitam a própria Bíblia. Aí fica difícil, né, pessoal? E só para esclarecer, eu não sou ateu. Quem puder dar um like aí no vídeo, tá? Porque vai estar ajudando o canal, ajuda a aumentar o alcance. Obrigado por terem assistido. Tirem suas conclusões. Paz a todos.